Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos falar no capítulo de Josué 14, um personagem específico que demonstra uma fé inabalável. É isso aí, uma fé que supera 45 anos, aguardando uma promessa, confiando numa promessa e vivendo o processo dessa promessa. Né? Como assim vivendo o processo dessa promessa, Olavo? Entre a promessa e a vitória, a consequência, existe o meio do caminho, existe a transformação, existe o treinamento, como o pastor Diego lá no canal Jesus e a Bíblia gosta de dizer. Existe o treinamento. Então, para que a promessa seja atendida, primeiro nós precisamos confiar de forma inabalável e viver, fazer a nossa parte, viver esse processo, viver esse treinamento com fé para que ele possa, né, ser possível ser cumprido. Sem isso, não é possível. Legal, pessoal? Fica até o final aí que você vai se surpreender, vai ser bem bacana a reflexão que a gente vai fazer aqui do capítulo de Josué 14. Eu só vou pedir a você antes da gente começar, que você se inscreva no canal. Se inscreve agora, tá? É de graça, você não paga absolutamente nada e você vai estar me ajudando bastante aí a falar mais da palavra de Deus. Compartilha com um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo, tá? Ativa o sininho de notificações, aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aqui todos os dias, beleza? Deixe o seu comentário é muito bem-vindo, a sua crítica, a sua sugestão, pode ficar à vontade, de forma inteligente, a gente vai gostar muito de ouvir, de ler o que você tem a dizer. E deixe o seu like. Quando você deixa o like, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante, um vídeo legal, e ele encaminha esse vídeo para mais pessoas. E naturalmente mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade, vir aqui todos os dias, ler a Bíblia, refletir o que ela diz e principalmente procurar viver aquilo que ela nos ensina todos os dias. Legal? Vamos lá então com o texto do capítulo de Josué 14. Bom, como eu disse, Josué 14 ele fala especificamente de Caleb. O que acontece? Em um momento da caminhada, quando chegou-se bem próximo da terra prometida, antes ainda do Jordão, né? Antes de atravessar o Jordão, Moisés, que ainda estava entre eles, pediu que alguns espias fossem até a terra para verificar como é que era essa terra, o que eles esperavam, né? E tudo mais, para que fosse feito um planejamento e tudo mais. E Caleb e Josué estavam entre esses homens que foram até lá. Quando eles retornaram, a maioria deles preferiu ser incrédula da possibilidade de vencer naquela terra. Por quê? Haviam gigantes, haviam guerreiros muito fortes, organizados, e eles preferiram não acreditar que Deus conseguisse os ajudar a vencer aqueles povos. Porém, Josué e Caleb foram justamente aqueles que disseram não, se Deus disse que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir sim. A terra é maravilhosa, a terra é bela, é muito maravilhosa, a gente nunca viu coisa igual. É uma terra extremamente maravilhosa e a gente, com Deus, a gente vai conseguir vencer sim. E aí, houve todo aquele problema lá, a gente já sabe disso. E Moisés promete, né, faz uma promessa a Josué, naturalmente com a permissão de Deus. Né? Ele diz, a terra que você pisar, essa terra será sua. Ok. E se passam 45 anos dessa promessa, Moisés já não está mais entre eles, Josué assumiu a liderança e tudo mais. E aí Caleb lembra a Josué, ele reivindica essa promessa a qual Moisés havia feito a ele, já que no capítulo anterior você viu que as terras foram repartidas, né? Já houve a divisão, e agora Caleb ele reivindica essa terra, porque ele entende que essa terra é dele por conta da promessa que foi feita. E Josué lembra-se sim da promessa, né? E com a permissão de Deus, Josué acata o pedido de Caleb e entrega essa terra a ele. Esse capítulo, pessoal, ele fala muito conosco sobre fé, sobre perseverança, sobre resiliência. Algumas coisas que acontecem nesse capítulo eu quero aqui destacar com vocês. A primeira coisa é que Caleb, ele diz, né, no capítulo seguinte, eu estou forte da mesma forma que eu estava há 45 anos atrás.
é simbólico, né? Ou seja, o tempo passou, ele hoje se encontra com 85 anos, mas a fé dele, a confiança, continua inabalável, continua tão firme, tão forte, quanto aquela fé que quando ele tinha 40 anos. Isso é bacana demais, isso é forte, né? Isso é muito didático para a gente, né? Outra coisa é que ele escolhe justamente a terra onde eles viram lá os gigantes, onde eles viram os guerreiros mais fortes. E aí é mais uma prova que Caleb não está preocupado com o tipo, com o tamanho do obstáculo da guerra que vem. Por quê? Porque ele acredita, ele tem fé que Deus está com ele. E se Deus está com ele, ele vai superar qualquer obstáculo que fosse se colocar à frente dele, ele vai superar porque ele está com Deus. Certo? E outra coisa interessante, durante todo esse processo, passou-se por muitas dificuldades, muitos ficaram para trás por não acreditar, por duvidar, por debochar, por serem fracos, por preferirem desistir. Mas, nesse capítulo, nos ensina o quê? Que o processo de treinamento, ele é fundamental para que você possa assumir, tomar posse da graça, tomar posse da vitória. A gente sempre diz isso aqui, né? Tem uma coisa muito interessante que a Márcia dizia, que ela dizia o seguinte, que hoje em dia tem muita gente que quer viver como aposentado, só que não quer trabalhar o tempo necessário que a pessoa precisa trabalhar para se aposentar. A pessoa quer pedir e receber, mas ela não quer passar pelo processo. É interessante, faz todo sentido, né? Com o que realmente a Bíblia fala. A Bíblia, Deus está sempre permitindo que você peça, Ele está sempre te prometendo alguma coisa, se você pedir, mas Ele não diz para você que vai estalar o dedo e aquilo vai acontecer. Você precisa passar, precisa ser treinado durante o processo para que você possa merecer ou não, caso Deus ache. E aí você diz, então Deus está fazendo troca. Não, não é troca. Não é troca. Até porque muitas vezes a coisa que você pede, justamente o que você ganha é totalmente o contrário. Por quê? Porque Deus entende que tem que dar a você aquilo que for melhor para você e não o que você quer. E quem sabe o que é melhor para você não é você nem eu, é Ele. Entendeu? Então, muitas vezes, porque assim, eu tenho certeza que já aconteceu com você isso. Você era jovem, ou você pede, ou você mesmo compra uma coisa que você queria muito, você vê um negócio, eu quero isso, eu quero. Quando você consegue, você fala, caramba, nem era isso tudo que eu queria, nem era bem isso, era isso que eu queria mesmo? Não era bem isso que eu queria não. Por quê? Porque você durante o processo não deixou se treinar, se passar por aquilo ali, entender, perceber se era aquilo ali mesmo que você queria. E você simplesmente pega e joga fora o outro. Tem muitas pessoas que vivem assim, né? Que tem posses, que tem grana, que tem poder aquisitivo bom e só compra e joga fora, só compra e joga fora. Porque não se deixa passar pelo treinamento, né? E quando Deus promete alguma coisa a você, Ele impõe sim um treinamento que o tempo é Ele que vai determinar para que você se capacite, para que você se torne realmente capaz, né? A palavra é essa, capaz de suportar aquela vitória, né? Aquela consequência que virá para você. E é isso que Josué e Caleb recebem, né? Você vê que Josué passa a ser o líder, né? Passa a ser o novo líder, substituindo Moisés. E Caleb tem essa graça, recebe de Deus essa graça, recebe de Deus essa promessa cumprida, né? O que é muito bacana, e a fé dele é um exemplo para nós. Nós precisamos também ter essa fé inabalável, nós precisamos acreditar, nós precisamos ser firmes naquilo que nós acreditamos. Porque dificuldades elas virão, e as facilidades também. Só que nós só nos apegamos, nós só lembramos, nós só murmuramos, só choramos quando nós estamos na dificuldade. Isso é a natureza do ser humano. Nós somos falhos, é assim que funciona. Porém, nós também podemos, sabendo que isso acontece, nós também devemos, qual é o antídoto contra isso? É a oração. Quanto mais a gente ora e vigia, mais a gente consegue enfrentar, minimizar, né, o efeito desse tipo de coisa.
certo? Quanto mais a gente ora, quanto mais a gente vigia, quanto mais a gente lembra da palavra, a gente consegue minimizar esse efeito. Errar, vamos errar. Esquece, você acha que você não vai errar, que você vai ser perfeito, que durante o processo todo você não vai ter caída, esquece. Você vai acontecer, tá? Mas se você continuar orando, se você vigiar, se você perseverar, acreditar em você. Minha avó falava uma coisa muito interessante também, acho que eu já falei isso aqui. Ela sempre dizia: filho, acredita em primeiro lugar em Deus, em primeiro lugar nele, e segundo em você. Eu acho que é por aí. Em primeiro lugar, entrega a Deus, e segundo, acredita em você, faça a sua parte. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos primeiramente acreditar em Deus de forma inabalável, aconteça o que acontecer, não importa. E em segundo lugar, acreditar que nós, se Ele, né, nos deu nos prometeu, se Ele nos deu essa responsabilidade, é porque Ele realmente acredita que a gente consiga chegar. Mas aí a gente precisa fazer a nossa parte. Beleza, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse, tá? Eu espero que você tenha gostado. Vou pedir a você que antes de sair do vídeo, que você por favor se inscreva no canal, tá? É de graça e você vai estar me ajudando bastante. Ativa aí o sininho de notificações, aí você vai ser avisado, né, de todos os vídeos que a gente faz aqui. A gente faz a reflexão de um vídeo por dia. Compartilha, né? Convida um amigo seu, uma amiga sua que também gosta desse tipo de conteúdo. Deixe o seu comentário, tá? Sua crítica, sugestão, ela será muito bem-vinda de forma inteligente aqui no canal. E deixe o seu like. E quando você deixa o like, você ajuda aí para que o YouTube indique, né, esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas possam vir aqui se juntar à nossa comunidade, ler todos os dias a Bíblia, tá? Refletir aquilo que ela nos diz, mas principalmente procurar colocar em prática aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Legal, pessoal? Obrigado mais uma vez a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.